Com aproximadamente 3.474 quilômetros de diâmetro, uma distância de 384.400 quilômetros da Terra e com uma gravidade de 1,62 metros por segundo, essa é nossa Lua. Você provavelmente já ouviu falar que os Estados Unidos foram à Lua em 1969. Mas o que talvez você não saiba é que mais de 50 anos depois, outro país está prestes a transformar completamente nosso futuro. E tudo isso por causa de um elemento quase invisível, mas incrivelmente poderoso. A China encontrou algo na Lua que pode mudar o equilíbrio de poder no planeta Terra. E não é ouro, nem petróleo, nem alienígenas. É algo muito mais silencioso e muito mais perigoso. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que essa substância pode acabar com as guerras por energia, tornar países dependentes da China e até redefinir a própria sobrevivência da nossa civilização. Mas antes, precisamos voltar no tempo, porque essa história começa muito antes do que você imagina. As far as the responsibilities of representing mankind on this trip, that's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that. Quando falamos em corrida espacial, a imagem mais comum que nos vem à cabeça é a dos anos 1960. Os anos 60 chegavam ao fim. A década do sonho dos hippies, dos festivais de música e do rock and roll foi também a da corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca antes navegados. No dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada afinal. Foguetes soviéticos e americanos, astronautas sendo lançados em órbita, e a icônica chegada de Neil Armstrong à Lua em 1969. Mas o que muitos não sabem é que estamos vivendo agora mesmo uma nova corrida espacial, e ela é muito mais estratégica, silenciosa e perigosa do que a primeira. O motivo? Não é prestígio, não é ideologia. É algo muito mais prático, recursos energéticos. E mais especificamente, um elemento quase invisível chamado hélio 3. E o hélio 3 ele vai servir para ser usado dentro dos reatores nucleares, dos tokamak, para estabilizar o processo de fusão nuclear. A gente só consegue estabilizar com o hélio 3. Não tem hélio 3 na Terra, só tem hélio 3 na Lua. Então, a gente precisa explorar a Lua para ter a fusão nuclear. Tem a fusão nuclear? Aí sim, é a única energia realmente limpa e que resolve todo o problema do planeta, é a fusão nuclear. A Lua voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez, os protagonistas não são os Estados Unidos ou a Rússia. O novo líder em potencial é a China, que vem desenvolvendo um programa lunar robusto e silenciosamente avançado, com foco claro na mineração lunar. E esse foco não é à toa. A exploração da Lua para Pequim é uma questão de soberania, segurança energética e domínio tecnológico global. O hélio 3, um isótopo raro do hélio, não está sendo extraído da Terra porque é extremamente escasso aqui. Nossa atmosfera e crosta não têm o suficiente nem para experiências laboratoriais em larga escala. Mas na Lua, a história é diferente. Estima-se que bilhões de anos de bombardeamento de partículas solares tenham impregnado a superfície lunar com esse elemento, criando o que muitos chamam de mina energética do futuro. E por que isso importa tanto? Porque o hélio 3 é o combustível ideal para um tipo de energia que há décadas vem sendo o santo graal da física. A fusão nuclear controlada. Diferente da fissão, usada em usinas nucleares hoje, a fusão não gera resíduos radioativos de longa duração, não emite gases poluentes e pode ser milhares de vezes mais eficiente que o carvão, o petróleo e até mesmo a energia solar. O sonho de toda a civilização moderna. Durante décadas, a tecnologia da fusão parecia estar sempre a 30 anos de distância. Mas isso está mudando, com novos reatores experimentais em operação, como o ITER na Europa e o IST na própria China. O domínio dessa tecnologia está se tornando uma questão de tempo, e quando isso acontecer, o país que tiver o maior acesso a hélio 3 poderá controlar uma matriz energética limpa, estável e quase ilimitada. E a China está determinada a ocupar esse papel. Por isso, o que vemos hoje não é apenas um programa espacial científico. O que está em curso é uma disputa silenciosa por hegemonia energética. A China não quer apenas estudar a Lua,
Ela quer explorá-la economicamente, estabelecer bases permanentes, montar cadeias logísticas de extração e garantir, juridicamente, que o que for retirado de lá lhe pertença de fato. Enquanto isso, os Estados Unidos, embora mantenham o programa Artemis em parceria com a NASA e a SpaceX, enfrentam obstáculos orçamentários, disputas políticas e dependência de contratos privados. A Rússia perdeu fôlego tecnológico. A Europa busca a cooperação internacional, mas com cautela. E o Japão e a Índia, apesar dos avanços, não têm o mesmo ritmo nem os recursos da China. Essa nova corrida espacial é, portanto, uma corrida pelo futuro da energia global. Ao contrário do hélio comum, que usamos para encher balões, o hélio 3 possui 2 prótons e apenas um nêutron. Essa estrutura atômica o torna extremamente estável e ideal para um processo conhecido como fusão nuclear. Mas antes de entender o valor real do hélio 3, precisamos diferenciar 2 tipos de reações nucleares: fissão e fusão. A fissão, usada atualmente em usinas nucleares, divide átomos pesados como o urânio para liberar energia. O problema é que isso gera resíduos radioativos perigosos, que podem permanecer ativos por milhares de anos, além de riscos de acidentes como os de Chernobyl ou Fukushima. A fusão, por outro lado, imita o funcionamento do Sol. Une 2 átomos leves, liberando uma quantidade massiva de energia. O processo é limpo, seguro e muito mais eficiente. Mas para que ele funcione, é preciso usar um combustível adequado, e o hélio 3 é, até hoje, o candidato mais promissor. Quando 2 núcleos de hélio 3 se fundem, eles liberam prótons e uma enorme quantidade de energia, sem gerar nêutrons, o que significa sem radiação residual. Isso torna o hélio 3 um combustível ideal para reatores de fusão comercial, um objetivo perseguido há décadas por cientistas no mundo todo. Enquanto boa parte do mundo ainda discute a viabilidade de retornar à Lua, a China já está com os 2 pés fincados no solo lunar e com os olhos voltados para o futuro. A estratégia chinesa não é apenas científica ou simbólica. Ela é geopolítica, energética e econômica. E o ritmo com que estão avançando é surpreendente. A corrida da China pela Lua começou de forma discreta no início dos anos 2000, com o lançamento do programa Chang'e, nome dado em homenagem à deusa chinesa da Lua. Mas foi a partir de 2013 que o mundo começou a prestar atenção. Naquele ano, a missão Chang'e 3 conseguiu pousar com sucesso na superfície lunar, levando o rover Yutu, Coelho de Jade. Foi a primeira missão desse tipo em quase 40 anos. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2019, quando a China realizou um feito inédito na história da exploração espacial. A Chang'e 4 pousou no lado oculto da Lua, a famosa Dark Side, que nunca é visível da Terra. Nenhum outro país havia conseguido isso. E por que isso importa? Porque o lado oculto pode conter maiores concentrações de hélio 3, menos expostas a perturbações e contaminações humanas anteriores. Um ano depois, em 2020, a Chang'e 5 trouxe para a Terra quase 2 quilos de amostras lunares. A primeira missão a fazer isso desde a era soviética. Essas amostras estão sendo estudadas em laboratórios avançados, e a expectativa é que tragam informações detalhadas sobre a viabilidade de mineração em larga escala. Mas a China não quer apenas estudar o solo lunar. Ela quer estabelecer presença permanente. O governo chinês já anunciou planos para instalar uma base robótica na Lua até 2028, com suporte para missões humanas. Em seguida, planeja construir uma infraestrutura de mineração automatizada para extrair recursos, incluindo o hélio 3. A longo prazo, prevê até o transporte regular de materiais lunares para a Terra. Esse plano não é apenas tecnológico, mas também jurídico e político. A China está criando regulações internas para reconhecer a propriedade de recursos espaciais extraídos por suas missões, mesmo que ainda não haja consenso internacional sobre isso. Em outras palavras, quem chegar primeiro define as regras.